Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos instrua, nos sustente, nos ensine mais uma vez nessa noite, mais um pouco do seu Evangelho e mais um pouco da sua doutrina de amor. Nós estamos estudando os 15 princípios fundamentais, como já é sabido, já há alguns meses, né? Quase um ano já, né, Mauri? Foi em junho, né? Que nós começamos. E estamos estudando os 15 princípios. Pode perguntar assim, mas um ano já, só nos princípios? E deve ir mais um. É porque a gente não estuda só um princípio isoladamente. A gente estuda jogando evangelho, fazendo a combinação dele, de cada princípio com os outros 14. Isso demanda um pouco mais de tempo. Mas também nos possibilita uma compreensão melhor do que estudar cada princípio fundamental isoladamente. Quando a gente joga tudo no mesmo contexto ali de estudo, a gente tem uma visão bem mais ampla do que daquilo que é a base da doutrina espírita. Então hoje nós vamos na sequência. Semana passada, hoje é dia 18, né? Segunda-feira, 18 de julho. Então na semana passada, dia 11 de julho, nós estávamos estudando a reencarnação na Bíblia. E fechamos o nosso estudo naquela ocasião, dia 11, dizendo que nós iríamos continuar hoje com essa abordagem da reencarnação na Bíblia. O que é isso? A Bíblia fala de reencarnação, a Bíblia traz o ensino da reencarnação para nós, e aí nós estamos garimpando aí algumas passagens da Bíblia, seguindo sempre o livro do Hermínio de Miranda, A Reencarnação na Bíblia, o título do livro dele. Nós vamos apresentar para vocês hoje também. E garimpando aí algumas passagens do Evangelho, que são muitas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, para trazer para a discussão, para a gente enxergar aí, nos registros da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, a presença do ensino da reencarnação. Jesus em momento nenhum a questionou, sempre que ela foi colocada na frente de Jesus, o questionamento pelos seus discípulos, ele sempre a confirmou e além de ter reforçado com palavras assim muito objetivas, afirmando para nós da reencarnação. Mas antes vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, vamos relaxar o nosso corpo físico, vamos levantar as nossas antenas, né? Sintonizarmos-nos com os planos maiores da vida. Gratidão ao Mestre por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecemos também, Senhor, em seu nome, em nosso nome, a todos aqueles que direta ou indiretamente nos amparam, nos dirigem, nos ensinam sob o seu comando, para que possamos aprender um pouco mais do teu Evangelho de amor e da tua doutrina da verdade. Gratidão a Pai pela vida, pelo todo o provimento que o Senhor nos dá, nos fornece para o exercício dessa vida. Dai-nos sabedoria, Senhor, cada vez mais, para podermos aproveitar melhor a oportunidade que o Senhor nos dá de crescermos, de evoluirmos, ajustando-nos com as tuas leis. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja em nós e que possamos compartilhar dessa paz durante o nosso estudo de hoje e com todos aqueles com os quais nós convivemos. Fica conosco e que assim seja, Senhor. Então é assim. Malaquias,
Quem que é Malaquias? No Velho Testamento é o último profeta, o último livro de profeta é o de Malaquias. E estudiosos afirmam que ele esteve aqui na terra, o Malaquias, o profeta Malaquias, por volta de 450 anos antes de Cristo. Lembrando que os profetas vieram, a missão dos profetas como mensageiros do Cristo. E na questão 276 do livro Consolador, Emmanuel é questionado sobre a inspiração dos profetas. E Emmanuel afirma para nós, nessa resposta a essa questão 276 do livro Consolador, que é também, se alguém aqui não o conhece, é um livro elaborado através de perguntas e respostas, perguntas aqui em Pedro Leopoldo, do grupo de Francisco Cândido Xavier, e os participantes do grupo elaboraram essas perguntas, e Emmanuel foi respondendo gradativamente. Foi um livro planejado, e no livro Consolador, a resposta a essa pergunta é que os profetas foram inspirados diretamente pelo Senhor, por Jesus. Então, são enviados de Jesus, que vieram sob o seu comando, sob a sua inspiração, são médiuns do Cristo, que vieram sob a sua inspiração para ratificar a mensagem dos 10 mandamentos, para explicar a lei, para explicar para nós os 10 mandamentos, principalmente aqueles que nós não compreendemos nada deles, que foi o que nós conversamos semana passada sobre o primeiro mandamento, que nós achamos que o filho pagava pelo pai. Então os profetas, cada um deles veio com uma missão específica, uma missão do Cristo específica para nós. Primeiro Jesus manda Moisés, o Cristo nos encaminha Moisés para trazer essa legislação toda, tanto humana quanto divina, e posteriormente vai enviando periodicamente um mensageiro de confiança dele para ratificar algumas questões da lei e para retificar alguns entendimentos, alguns mal entendidos de nossa parte, que ele foi consertando isso, que ele foi ajustando isso. Basta que a gente no que nós estamos conversando aqui hoje, que é reencarnação, basta que a gente busque o livro de Jeremias e o livro de Ezequiel, que eles vão falar com muita clareza, explicando para nós o primeiro mandamento. Isso nós conversamos no vídeo anterior. Hoje nós vamos pegar o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E que são os dois últimos o penúltimo e o antepenúltimo e o penúltimo versículo do livro de Malaquias, que você vira a página e já está lá, Novo Testamento, na hora que você está com a Bíblia na mão. Ou seja, os estudiosos, repetindo, estabelece aí no tempo a vinda dele por volta de 450 anos antes de Cristo, e ele vem desempenhando a sua missão em nome do Cristo, e aproveita para anunciar, esse aproveita aí nosso, tá gente, entre aspas. Ele anuncia então a vinda de Jesus. Foi mais um que anuncia a vinda de Jesus. E anuncia também mais um que anuncia a vinda de Elias, a volta de Elias. Está no livro de Malaquias. Ei, que enviarei o meu mensageiro Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está lá. E depois a gente vai encontrar essa confirmação da vinda de Elias em outras passagens do Evangelho. Há um momento
em que Jesus junta consigo, chama para si Pedro, Tiago e João Evangelista e sobe ao monte para orar. E enquanto estão orando, acontece um fenômeno mediúnico, acontece um fenômeno chamado fenômeno da transfiguração. Hoje, conhecendo o perispírito, nós sabemos que a transfiguração é exatamente a consequência dessa exteriorização do perispírito para além do corpo físico, para os encarnados. Então a transfiguração foi de Jesus, a transfiguração. Agora, Moisés e Elias já estavam no plano espiritual, então eles aparecem em espírito. E os dois desencarnados, obviamente, e Jesus, que é o Cristo encarnado. Então, da mesma forma que Moisés e Elias resplandecem em luz, Jesus também resplandece em luz. E transfigura-se, ou seja, muda essa fisionomia diante de tanta luminosidade. Então, acontece esse fenômeno. Pedro, Tiago e João não conseguem fitar, não conseguem olhar, segundo a narrativa. Eles não dão conta de suportar tanta luz, tanta luminosidade, porque a luz espiritual, ela é diferente da luz elétrica, segundo informações do plano espiritual. Que a nossa luz elétrica, por mais potente que fosse, diante da luz espiritual de uma entidade de luz, seria simples vela acesa ou simples lamparina. Então, a gente não tem termos de comparação com a luminosidade espiritual com a luminosidade elétrica. Então, a retina não suportava, o sentimento também não suportava, a emoção não suportava. E a passagem narra que os três discípulos, Pedro, Tiago e João, sempre Pedro, Tiago e João estão ali nos momentos mais cruciais de Jesus, mais de testemunho, mais de ensinamento, sempre eles estavam mais presentes. Parecia que havia um direcionamento do próprio Cristo, para na hora que ele fosse em alguma missão de revelação, ele levava esses três. Em outras passagens do Evangelho isso também aparece. Então Pedro, Tiago e João estão com ele e não conseguem fitar esse fenômeno e abaixam os olhos. Lá no Evangelho fala que eles colocam o rosto em terra, ou seja, olha para o chão, não conseguem mirar. Assim como nós também ficaríamos extremamente constrangidos se nos deparássemos hoje com uma entidade tão luminosa e ela se resplandecesse na nossa frente, a gente não ia dar conta de ficar olhando. Então não queremos ver Jesus, tá, gente? Vamos senti-lo, vamos imaginá-lo, mas não queiramos dar de cara com ele, a não ser que ele se contivesse com a sua luz, né? Mas se ele realmente se expressar com toda a sua luminosidade, nós não vamos conseguir vê-lo. Exatamente por essas razões que nós estamos conversando aqui. É uma dedução que a gente chega, né? Tem nada onde está escrito. Mas com base nessa passagem, que os próprios discípulos não dão conta, certamente a gente também não dá. Outra passagem que não foi possível resistir foi do apóstolo Paulo, no encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. Então, Jesus aparece para ele, então é tanta luz que ele não consegue conviver com aquele momento, e inclusive afeta a sua visão espiritual, e ele perde essa visão, e depois é preciso que Jesus, esse encontro já depois da crucificação, que Jesus e Paulo se encontram, depois da crucificação. Depois, então, Jesus vai encaminhar Ananias para ir lá socorrer Paulo, para aplicar-lhe um passe, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias, inclusive, estranha muito, porque ele era um perseguidor de cristãos. E Ananias, então, recebe a visita de Jesus em transe. Jesus pede para ele lá socorrer Ananias. Ananias, então, fala, mas mestre, por que ele? Ele é perseguidor de cristãos.
Aí Jesus fala aquela célebre frase para Ananias: não vá, ele é por mim vaso escolhido. Ele vai ver o quanto, ele verá o quanto terá que padecer pelo meu nome. Ou seja, quanto que ele teria que padecer pelo meu nome é pobreza de linguagem nossa nas traduções. O quanto que ele teria que se redimir, o tanto que ele teria que renunciar-se a si mesmo por causa do nome do Cristo. Tanto é que Paulo, no início da sua missão, ele fala para nós que, ele confessa para nós na carta aos Romanos, que todo bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Mais à frente, ele nos diz que estava combatendo e combateu o bom combate. Então, lá vai mudando, e que já não é mais o mesmo homem. E lá na frente, no finalzinho, ele já fala para nós: já não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Então há todo um processo aqui. E isso não acontece assim. Isso acontece depois de uma vida inteira de trabalho, de autorrenovação, de processo de busca, de autoconhecimento e de reforma, e de reforma, e de reforma. Por isso, combater o bom combate, é o combate íntimo. Esse que a gente corre dele demais, né? E que nós precisamos de começar a acordar para ele. É por isso que a doutrina espírita está vindo. É para isso. Então, voltando à questão da reencarnação, quando Jesus transfigura no monte, acontece isso tudo, os seus discípulos enxergam Moisés e Elias junto com ele, com Jesus. João Batista acabara já de ser morto. Ali estava Elias, ali estava Moisés, ali estava João. Mas Malaquias tinha anunciado que Elias havia de vir primeiro que o Cristo. Porque enviarei o meu profeta Elias, o meu mensageiro Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E fala também lá nesse versículo que ele vem com essa missão de preparar os caminhos daquele que seria o maior mensageiro, que é o Cristo, de Deus, que é o Cristo. Na hora que terminou esse fenômeno da transfiguração, acontece um diálogo ali, que a gente pode ir lá no Evangelho para esmiuçar, para ver. E eles vão então descendo do monte. E ao descerem do monte, um dos discípulos, que não fala quem, eu aposto que é o Pedro, porque o Pedro perguntava mesmo, né? Era aquele curiosão, era curioso ao extremo. Eu tenho para mim que é ele que perguntou assim: mas mestre, não dizem as Escrituras, em algumas traduções fala assim, não diz a tradição, em outra tradução fala isso, e não dizem os escribas, em outra tradução também fala, que Elias haveria de vir primeiro? Por que eles perguntam isso? É porque eles acabavam de ver Moisés, ver Elias, ver Jesus, e cadê Elias ter vindo? Eles viram ele lá, lembraram dele, focaram nele, cadê ele ter vindo? Moisés já veio, Elias já veio, agora Jesus vinha, mas antes não teria que voltar Elias? Então não era muito claro para eles como é que era essa volta. Mas eles fizeram essa associação porque sentiram falta, porque eles conheciam as Escrituras, e o livro de Malaquias anunciava que Elias havia de vir primeiro. Essa é a razão pela qual foi feita essa pergunta. Cadê Elias? O senhor está aqui, mas e Elias, cadê? Ele não teria que vir primeiro? A pergunta é essa, na descida. Aí tem a resposta de Jesus. Então Jesus lhes disse: Elias, é verdade que Elias haveria de vir primeiro. É verdade. Jesus confirmando a profecia e confirmando a volta de Elias. E essa confirmação da volta de Elias é uma confirmação
da reencarnação do Espírito, é uma confirmação da existência do Espírito, é uma confirmação da preexistência do Espírito. Porque para ele vir, ele tem que existir. E lá na profecia, eis que enviarei o profeta Elias, o meu mensageiro Elias, ou seja, Elias já existia. Ele não ia ser feito um espírito específico, novo, para ser mensageiro, para preparar as veredas, preparar os caminhos do Cristo. Então, o entendimento que a gente tira dessa passagem aí, está dentro de imortalidade da alma, está dentro de vidas passadas, de preexistência do Espírito. Aí a gente vai, está dentro de reencarnação, está dentro de missão de cada espírito, de toda essa base que o Espiritismo traz para nós, do porquê que nós estamos aqui, o que nós viemos fazer aqui, o que cada um veio fazer aqui, o que o Cristo veio fazer aqui, por que ele tinha que encarnar, por que ele tinha que vir, o que João Batista veio fazer aqui, o que Elias veio fazer aqui, cada um no seu tempo. Quem que é Elias? Aí Jesus vem e responde: é verdade que Elias haveria de vir primeiro. E eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Está lá no Evangelho. Basta chamar a volta de Elias na internet, que já joga lá no versículo. Não guardei o versículo, que é para cada um de nós ir procurar e pesquisar. A volta de Elias. Ou então digitar assim: não dizem as Escrituras que Elias havia de vir primeiro? Mas para nós aqui o fundamental é que a gente entenda o porquê da pergunta. A pergunta é porque eles estavam dentro de um planejamento, e nesse planejamento estava faltando um, que era Elias chegar. Aí que Jesus vem e confirma a vinda de Elias, a profecia da vinda de Elias, confirma que ele viria, se ele viria, reencarnaria. Porque o Cristo estava encarnado ali. O Cristo encarnou. Elias iria reencarnar. Por que ele iria reencarnar? Porque ele ainda tinha necessidade de reencarnar. É o que nós vamos ver. Essa necessidade vai se comprovar com a causa morte dele. Porque como Elias, ele teve uma disputa da unicidade e da força de Deus. Está narrado no Velho Testamento isso. Em que Elias entra numa disputa de pegar fogo numa lenha, fazer uma fogueira, que os deuses, o Deus de Baal e o Deus de Elias, entraram em disputa. E o Deus de Elias ganhou e fez a fogueira, a lenha pegar fogo. Tem uma simbologia aí, tá, gente? E fez a fogueira pegar fogo. Elias, então, satisfeito com ele ter ganhado, não se deu por totalmente satisfeito. Mandou que fossem presos os profetas de Baal, os agentes de Baal, os sacerdotes de Baal, os enviados de Baal, que é o Deus politeísta, dos politeístas, prendê-los e fez com que todos fossem mortos. O Evangelho, a Bíblia fala que ele os matou a fio de espada. Então, depois Elias volta, e Elias então vai para lá, retorna ao plano espiritual, como Elias, mas leva na sua consciência essa mácula. Depois ele volta como João Batista, e nós sabemos a forma como João Batista também foi morto. Elias tinha, como profeta, tinha uma história também de contradição com uma determinada figura feminina no Velho Testamento, acho que é Jezebel. E João Batista também vem ter esse confronto
com outra determinada figura feminina que manda, que é a... Alguém se lembra? Herodíase. Que vem causar e pedir a cabeça dele na bandeja, no prato. Ou seja, tem toda uma semelhança de situações, inclusive, narradas no livro de Elias. Aliás, Elias não tem um livro. Elias vem no livro dos reis. A história dele vem no livro dos reis. Não tem um livro do profeta Elias, não. A história do profeta Elias está inserida no livro de reis. Então, aí Jesus fala assim, na verdade, ele já veio, mas antes não o reconheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Tudo bem até aí. Aí, João, evangelista, faz um comentário. Então, os discípulos compreenderam. Quais discípulos? Os 3 que estavam com ele. Compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Então, o comentário é do evangelista. Antes não o reconheceram, antes fizeram tudo com ele, tudo o que quiseram. Aí vem João Evangelista, esse está no Evangelho de João, no capítulo 2, para a gente procurar em casa. Aí João, que está narrando o episódio, porque ele estava presente, está narrando no seu Evangelho. Então João faz um comentário, porque ele fez uma leitura lá dos 3 discípulos, ele mais Tiago e Pedro. Então os discípulos compreenderam que ele, Jesus, lhes falava de João Batista. Por que Jesus falava? É o Elias que havia de vir, mas que já veio, que não reconheceram e que antes fizeram com ele tudo o que quiseram. João Evangelista, então, identifica Elias em João Batista. Tranquilo isso? Está tudo lá no Evangelho. Essa parte está no capítulo 2 do Evangelho de João. Alguma pergunta? Tá. Depois, tem uma outra passagem do Evangelho que Jesus começa a falar de Elias. Que foste ver no deserto? Uma cana se esvoaçando ao vento? Depois fomos pesquisar. Isso, cana era uma vegetação mais longa, que dava uns pendões longos. Uma cana se esvoaçando ao vento? Que foste ver no deserto? E aí ele começa a falar. Um homem ricamente vestido, falando de João Batista. Porque João Batista chegou com as mesmas características de vida de Elias também. E aí ele começa a falar de João Batista. E aí ele fala, João Batista, daqueles que de mulher é nascido, nenhum é maior do que João. Então ele está identificando João e trazendo a hierarquia espiritual dele. Que ele era um espírito grande, porque Elias era um espírito grande. Daqueles que de mulher é nascido, nenhum é maior do que João. Mas no reino dos céus, ele é o menor. A tradução é assim, é o menor. É porque na tradução não foi considerada essa diversidade, essa adversidade, essa imensidade, essa hierarquia espiritual, porque no reino dos céus ele é um dos menores. Tudo seria melhor. Mas quando fala que ele é o menor, está falando que ele é menor que eu? Está falando que ele é menor de todos que estão no reino dos céus? Acho que, de minha parte, acho uma comparação, uma tradução meio radical. Mas que no reino dos céus ele é dos menores, ou é o menor. Mas vamos esquecer a letra e vamos pegar o espírito da letra. Que apesar de toda a hierarquia espiritual de Elias, no reino dos céus, ele ainda trazia... O que é reino dos céus mesmo, gente? Qualidade de vida espiritual. Paz de consciência. A gente com a gente mesmo. E ele ainda trazia no seu psiquismo os registros e na sua consciência a culpa,
o remorso pelo seu ato de passar ao fio da espada os seus oponentes lá na disputa, e ficou ainda, apesar de toda a sua evolução, com essa mácula. E que ele necessitava ainda reencarnar. Isso agora é nós que estamos tirando essa conclusão, porque espíritos que não necessitam reencarnar são espíritos que não têm mais nenhum compromisso, nenhum vínculo com a matéria, que não têm nenhum débito com a lei, nenhum vínculo com a matéria, e esses espíritos são aqueles espíritos que estão lá mais para cima, os puros. Então, dentre os bons, também, ainda há necessidade de reencarnar, porque ainda existe algum vínculo com a matéria, dos maiores ou dos menores. Tranquilo isso? Então, João Batista precisava ainda reencarnar, porque ele precisava de resgatar isso. O perdão, como é que ele acontece? 3 fases: arrependimento, perdão e reparação. Resgate, reparação. Então, ele já tinha arrependido, ele já tinha certamente se perdoado, e perdoado recebido o perdão, na lei da compensação divina, porque ele é um espírito muito grande, muito evoluído, mas ainda precisava de arrematar aquilo, faltava o remate. Só tinha uma forma de fazer isso: ele vindo vivenciar a situação, o desgosto que ele causou a tantos. Então ele volta, como João Batista, e vivencia a mesma causa-morte que ele gerou para tantos outros. Racionalmente está tudo tranquilo até aí, né, gente? E aí Jesus, nessa passagem, fala assim: daqueles que de mulher é nascido, nenhum é maior do que João. Mas no reino dos céus ele ainda é dos menores, porque ele ainda tinha essa mácula, esse débito, esse remorso, essa culpa dentro dele. Essa pendência, vamos chamar assim. Porque nós não podemos afirmar se ele estava com remorso ou com culpa, porque de repente a grandeza dele, ele falou: não, eu vou lá e conserto esse trem, vou lá e remato esse trem, isso é para já, é 2 palitos, né? Eu já estou resolvendo isso. A gente que fica aqui resmungando e fica espizinhando: não quer morrer, não quer encarnar, não. Então a grandeza dele falou: não, eu vou lá para me resolver isso, porque eu não posso ficar com isso. E não sairá dali enquanto não pagares o último ceitil. Lembra disso? Ou seja, fica aqui, enquanto a gente não arrumar isso, consertar isso, a gente fica ainda preso naquilo. Quem leu aí o livro de André Luiz, Ação e Reação, vai se lembrar muito bem que o diretor da colônia, no finalzinho do livro, o diretor da colônia fala: eu tenho que reencarnar ainda, apesar de toda aquela evolução que ele tinha, eu tenho que reencarnar porque eu tenho um débito lá ainda. Era o débito, parece, com a moça, um envolvimento afetivo que ele teve, que ele não se comportou convenientemente, e isso ficou plantado na consciência dele. Ele se prepara para reencarnar. Então, gente, nesse diálogo, então, Jesus falando de Elias, aí ele arremata essa conversa falando de Elias, mostrando a sua grandeza, mostrando a sua necessidade, a sua pequenez no reino dos céus ainda. E aí ele arremata essa conversa com a seguinte expressão: e se quiseres dar crédito, ele, João Batista, é o Elias que havia de vir. Está lá literalmente escrito isso nessa passagem. E se quiseres dar crédito, ele, João Batista, é o Elias que havia de vir. Então são passagens da Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, que a gente enxerga muito claramente a reencarnação. Só que, voltamos a repetir, eu falei que eu ia trazer aquele quadro, e eu não trouxe ele hoje de novo, esqueci. É um quadro petitinho, assim, ele deve ter uns 40 por 30, talvez, uns 45 ou 40 por 30, e que ele tem umas manchas pretas, assim, no fundo branco, e que, dependendo do foco, da forma como a gente olha, a gente consegue visualizar um rosto, que é atribuído à apresentação do rosto de Jesus que nós conhecemos aí.
que foi trazido para nós um rosto e falou que ele é de Jesus. Nós não sabemos que esse rosto é de Jesus, só sabemos que ele não é, né? Mas é uma representatividade. E nesse amontoado de manchas, consegue formar a figura da face de Jesus, que é nos apresentada. Mas tem gente que olha e já está olhando tem muito tempo e não consegue enxergar. E tem gente que olha e não é que é mesmo. E aí não consegue mais parar de enxergar. Aí ele olha para o quadro e agora não vou ver. E olha, não tem jeito, está visto. Então a reencarnação eu gosto de comparar com essa visão. A gente demora a enxergar por questões indescritíveis que a gente não consegue identificar. A gente demora a enxergar. Mas depois que a gente começa a enxergar, a gente não consegue mais olhar e não ver. Porque a gente não consegue mais olhar os episódios da vida, olhar os eventos da vida, olhar a justiça divina, olhar tudo que está à nossa volta, e olhar tudo o que acontece à nossa volta, e olhar tudo o que está inserido no nosso contexto, e não enxergar a presença divina ali, com a sua soberana justiça e bondade, oferecendo N oportunidades por intermédio das reencarnações, para que cada um de nós consiga ir se reequalizando com a lei. Para isso é preciso oportunidades. E a gente, a partir daí, não consegue mais olhar para um episódio, um evento, que aos olhos de um é uma tristeza, e a gente olhar e falar assim, quão grande é a misericórdia divina, que ao invés de mandar essa criatura para o inferno, como a gente entendia, mandou ele para aqui, submetido até a uma vida, aos nossos olhos, infernal, de muito sofrimento, mas que certamente ela vai sair dali muito mais crescida, muito mais libertada. Aí a gente não consegue mais deixar de enxergar isso. E graças a Deus que nós já estamos começando a ver, a ter olhos de ver o que Jesus vem confirmando para nós, trazendo para nós, e ver, sentir, identificar e agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação, para que a gente vá se ajustando de novo com as leis dele, que são inegaciáveis, mas que são amorosas e boas, e que nos cativam e nos atraem sempre para o bem, sempre para o alto, sempre para frente. Isso é reencarnação. Nós vamos fazer um intervalo petitim para a gente voltar daqui a pouco, na sequência do estudo de hoje, segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Reencarnação. Ok? Até já.